Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui. Você está observando que eu estou procurando fazer esses vídeos da história de Jesus, das perguntas a respeito de Jesus. E agora nós vamos responder os ensinamentos de Jesus para tratar a nossa vida íntima e também para cuidar do nosso caráter. Nós temos aqui Mateus, no capítulo 21. Todo o capítulo 21 ele trata justamente das parábolas, juntamente com o capítulo 22. Ele faz uma somatória de parábolas. Ele fala sobre a parábola da figueira seca, a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus, a parábola das bodas no capítulo 22. E assim ele vai nos mostrando sobre o nosso caráter. Sobre a parábola da figueira seca, versículo 18 do capítulo 21 de Mateus diz o seguinte: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte dissertes: Ergue-te e precipita no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Olha aí, que maravilha. É um ensinamento da figueira ligado à oração. Parece assim, muito sem nexo, né? Mas o que tem a figueira com a oração? A figueira, ela estava no lugar ideal. Ela estava no lugar de plantio, de cultivo. Ela estava no lugar certo, porque diz assim: E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. A figueira ela estava à beira do caminho. Jesus não ia mandar ela secar-se se ela estivesse fora do tempo, sem motivo algum. E por ira ou por qualquer aborrecimento, não. Ele procurou frutos nela. Assim como Deus procura em nós bondade, amor, fidelidade, honra, Ele procura em nós, como diz a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo procurando os fiéis da terra. Será que Deus está enganado quando tenta procurar pessoas dignas? Não, porque a Bíblia diz que ele achou Noé. A Bíblia diz que ele chamou Noé de justo. Ele chegou a dizer, está lá no livro de Hebreus, que o justo Ló, ele angustiava seus dias todos os dias, sua vida todos os dias lá em Sodoma, quando via aquela cidade naufragada na corrupção, mas ele não tinha força para sair de lá, Ele viu em Abraão amigo, ele chamou Abraão de amigo. Então, aproximar-se de alguém ou de algo que você tem esperança em encontrar coisas boas nele, não está errado. Jesus se aproximou da figueira, onde teria figos, e ela não tinha figos, Logo, se ela não tinha figos, não tinha motivo para ela continuar vivendo. Pode ser que para mim e para você tenha. Porque tem outra parábola em que a pessoa vai e pede um tempo para o dono da vinha, do dono daquela árvore, para ele estercar e dar mais um tempo para ela, porque se ela não mudasse, então ele agiria. Mas o caso aqui da figueira, Jesus fez isso para que mostrasse que a gente tem muita coisa. A gente não pode viver na vida sem motivação, sem que realmente a gente signifique algo. A gente está numa sociedade, numa família, num lugar, e em vez da gente produzir coisas boas, a gente dar frutos, a gente não tem nada para dar, nada. A
gente é seco, é vazio. Não há justificativa para isso. É por isso que se liga a oração, diz: e tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Ele está ligando a fé. Ele agiu com a figueira, falou, deu a resposta para o seu discípulo sobre por que ele fez aquilo, como ele fez aquilo, e ele mostra que a fé nos ajuda a fazer algo que vai além da nossa capacidade, do nosso entendimento, mas ele também afirma que tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Ele aponta que nós não temos motivo para viver vazio. Nós precisamos buscar Deus, em Deus, força, graça, sabedoria. Nós precisamos buscar em Deus amor, compaixão, piedade. Quando a gente não procura fazer isso, a gente destrói a nossa vida. E a gente destrói a vida dos outros. Porque em vez da gente ter o que dar, a gente só está atrapalhando. Não é bom atrapalhar. Mas aí você vai dizer: poxa, e eu que estou falhando, eu que estou cometendo erros. Não, aí você se esforce. É o esforço. A fé sua tem que lhe levar a erguer-se daquela situação. Ele de Jesus, porém, respondeu e disse: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidarde, não só fareis o que foi feito. Não duvide. Creia que você pode ser melhor, que você pode vencer, que você pode alcançar coisas boas. A outra parábola, rapidinho, é a parábola dos 2 filhos. Quando diz assim, versículo 28 do capítulo 21 de Mateus: mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram no reino de Deus diante de vós, no reino de Deus. Porque João veio e veio a vós no caminho da justiça, e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste. Olha só, né? Ele mostra que é muito importante que a gente saiba avaliar nossas palavras, nossas atitudes. Aquele primeiro filho deve ter pensado: não deveria ter falado isso para o meu pai, né? Meu pai, que me dá o direito de trabalhar na própria vinha dele, ele poderia me botar para trabalhar num outro lugar, com um patrão mais ruim, né? Com uma pessoa que fosse só usurpar meu direito, mas meu pai me dá a oportunidade de trabalhar com ele, né? Meu pai está indo resolver problemas e eu tenho que ajudar meu pai. Mas o outro não. O outro enganou seu pai, tentou enganar. Não, vai, não te preocupa que eu vou fazer. É aquela enganação, né? Aquele jogo de cintura. Nós não podemos fazer isso com ninguém. Nós precisamos entender que o nosso caráter tem que ser um caráter de compreensão de nossas ações. Observe que Jesus fala muito forte aqui a respeito dos publicanos e das meretrizes. Muitas vezes a pessoa pecadora, a pessoa que o publicano é aquele que as pessoas tinham eles como uma pessoa que jamais entraria no reino de Deus. Não era digno, né? Porque ele já era uma pessoa inclinada à corrupção, ao engano, a roubar os outros, né? E a meretriz, todos nós sabemos que a meretriz é uma expressão do passado, né? A respeito das mulheres que não tinham seus maridos e deitavam com qualquer outro homem. Mas tanto os publicanos como as meretrizes têm coração. E resolvem, então, como ele diz aqui, que muitos dos publicanos chegarão antes de vós no reino de Deus. Quantas pessoas pecadoras que a gente diz que não presta, que não vale nada, às vezes chegará mais perto de Deus do que nós. Porque assumem seus pecados, se convertem, se humilham, se arrependem, reconhecem que não são nada, que não são dignas, mas
olham para si mesmos e fazem como aquele da parábola daqueles dois homens que entraram no templo. Um se julgava bom, certo, justo, e o outro se julgava pecador e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou um pecador. É tão importante que a gente entenda que somos pecadores e que podemos nos arrepender dos nossos pecados, sejam eles quais forem. Sejam eles pecados mais vistos pela sociedade, mais odiosos da sociedade. Você tem falhado, nós temos falhado, precisamos nos converter, nos arrepender. Porque o reino de Deus, ele é formado de pessoas que são arrependidas, que se humilham, que olham para si e reconhecem que não são dignas de Deus, mas que se aproximam de Deus pedindo misericórdia, pedindo perdão. Assuma, vê o que está errado na sua vida, peça perdão, use sua fé, cresça diante do Pai do céu, né? E que Deus nos ajude. Deus vai te ajudar, vai nos ajudar a sermos pessoas melhores, a mudar nosso caráter, a mudar nossa razão de viver, nossa maneira de pensar, né? De nos ajudar a melhorar nosso comportamento, nossas atitudes, nossas palavras, a nos fazer melhores. Porque Deus entrando na nossa vida, muita coisa muda. Às vezes nos achamos até, as pessoas nos chamam a essas outras pessoas de: poxa, rapaz, parece que não tem nem sangue, tu tem sangue de barata. Não é uma questão de ter sangue de barata. É uma questão de avaliar se vale a pena sair correndo, brigando, contendendo, sabe? Ou repensando a vida, fugindo da aparência do mal. Sai de perto daquela pessoa que te odeia ou que está te incentivando ao mal. Dá um jeito de te afastar para que você possa ficar melhor. Seu caráter vale mais. Sua personalidade tem que estar purificada e limpa. Sua alma precisa estar bem com Deus. Porque Deus na nossa vida, muita coisa é diferente. Aliás, tudo é diferente. Que Deus em Cristo nos abençoe. Força, graça, vida e paz. Nós, da Missão Movas, estamos sempre a postos, prontos para te ouvir. Nosso telefone é o 91987440416 aqui no Brasil. Eu estou falando aqui no Brasil porque esse vídeo chega em Portugal. Eu sei disso. E que Deus chega em São Paulo, Rio também, todo por outros estados. Nós vivemos aqui no Pará. Mas nós vivemos no Pará crendo num Deus que manda em todo o mundo, em todo o universo. Que Deus em Cristo nos abençoe.